do Senhor, meus queridos, a igreja, nossa comunidade evangélica Batista Bethlehem, todos que estão nos ouvindo agora, quero cumprimentar a todos com a graça, paz e misericórdia do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Irlane, hoje, terça-feira, 31 de março, seria o dia que nós estaríamos ministrando o culto do Tadel lá na nossa igreja. Mas por conta de toda essa situação aí que nós estamos vivendo, não é possível nos reunirmos lá. Mas tão logo estaremos juntos novamente. E para quem não sabe, não conhece, nunca ouviu falar, o Tadel, ele é um culto diferenciado, ele é um culto de ensino, é treinamento avançado para a liderança. Então, nesse encontro que nós fazemos lá todas as terças-feiras, às 20 horas, nós procuramos trazer mensagens para a nossa liderança, a liderança da nossa igreja. São os líderes de células, as células são grupos, são pequenos grupos que nós nos reunimos todas as quintas-feiras nas residências. É o chamado culto no lar, o tradicional chamado culto no lar. Essa liderança que participa lá às terças-feiras são esses líderes que estão lá ministrando nas residências. Não só para a liderança de célula, mas para toda a liderança da igreja. Então, desde já deixo aqui o convite para quem quiser participar, toda terça-feira, às 20 horas, lá na nossa igreja, Comunidade Evangélica Batista Bethlehem, que fica em Osasco, no bairro Helena Maria, na rua Joaquim Jordão Morales, número 21, tá bom? Irmãos, hoje nós não faremos o Tadel nos mesmos moldes, da mesma forma que nós fazemos lá na igreja. Eu gostaria de trazer hoje uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, diante de toda essa circunstância aí que nós estamos passando, essa situação difícil, essa questão do coronavírus. Então nós temos visto aí muita gente com medo, muita gente em pânico, pessoas aí que se bobear tá até com a fé abalada por causa dessa situação. Então eu quero trazer uma mensagem para fortalecer a sua fé, para alimentar você e lembrar você, como diz a palavra, daquilo que nos dá esperança. Quem puder aí já abrir suas Bíblias, no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 3. Pedro, ele escreve esta carta para os cristãos que estão em algumas províncias que também estão passando por alguma dificuldade, estão passando por sofrimento, estão passando por perseguições. E o Pedro, ele vai escrever essa carta, e especificamente nesse versículo que eu quero ler, que é do versículo 3 ao versículo 9, ele está lembrando a esses cristãos sobre aquilo que dá esperança para eles, sobre a herança deles, sobre as promessas que estão sobre a vida deles e que também hoje está sobre as nossas vidas, que nós não podemos esquecer de forma alguma. Então vamos ler? Lá no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ou seja, vocês se alegrem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações, ou seja, vocês vão passar por algumas provações, por alguns sofrimentos, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, que mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com a alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma.
Amém, irmãos? Antes de começar aqui essa ministração, eu quero orar e agradecer ao Senhor, né? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, engrandecemos o teu santo nome, bendizemos ao Senhor e louvamos ao teu Filho amado Jesus, que morreu por nós naquela cruz, que nos deu nova vida. E por causa da sua graça e misericórdia nós estamos aqui hoje. Senhor, nós te louvamos porque nós em ti podemos ter paz, nós podemos descansar no Senhor. E eu peço ao Senhor que essa ministração, Senhor Deus, chegue aos corações daqueles que nesse momento estão com medo, estão em pânico, mas que a tua palavra venha trazer paz a esses corações, Senhor Deus. E aqueles, Pai, que estão em sofrimento, que estão passando por essa situação, que estão enfermos, que a tua palavra possa chegar até a eles, que o Senhor seja com cada um deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória e a tua honra. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, né, o Pedro falou para esses cristãos que estavam em perseguição, em sofrimento. Por quê? Porque parece que hoje, diante dessa situação, de tudo que nós estamos vendo, parece que acabou, que está tudo terminado, que não há mais esperança, que não precisamos mais confiar em Deus, que não precisamos mais esperar em Deus, o que não é verdade. A palavra do Senhor, ela nos ensina, nos orienta, né? Que nós vamos passar por provações. E essa própria palavra que nós lemos aqui já está dizendo isso, né? Mas que nós devemos lembrar de Jesus Cristo, né? Daquele que Deus enviou o Filho dele, morreu por nós na cruz, nos regenerou, nos deu uma nova vida. E essa vida nos deu a possibilidade de uma nova esperança, de uma nova herança nós recebemos através de Jesus Cristo. E que essa esperança, como está dizendo aqui na palavra, ela está reservada para nós com Deus, porque o melhor ainda é estar com Deus, né? Onde nós podemos ter a nossa vida eterna, a nossa salvação. Então que nós não podemos esquecer disso. A nossa fé, ela deve estar firmada no nosso Senhor Jesus, né? Por isso que é muito bom quando nós conhecemos a Jesus Cristo, que nós começamos a ler a sua palavra, que nós começamos a estudar a Bíblia, né? Nós somos orientados sobre todas essas coisas, todas as situações que nós passamos na nossa vida. E que nós não precisamos temer, nós não precisamos perder a nossa esperança, porque todas essas coisas elas estão escritas que ele nos falou que iriam acontecer, né? E nós estamos aí diante desse vírus aí que tem assolado, né, as nossas vidas, o mundo todo está voltado para esse problema, como não só esse problema, como o problema da economia também. Quantas pessoas aí estão com medo de perder os seus empregos, de passar por necessidades? Mas, irmãos, nós que temos Cristo, nós que cremos em Cristo, e você que não crê, que eu te convido a começar a conhecer um pouco mais do nosso Senhor Jesus, nós não precisamos temer a essas coisas, porque ainda que passemos por esses problemas, por essas dificuldades, Ele está com todos nós. Ele está passando junto com todos nós, né? E como está dizendo aqui, portanto, exultem-se, ou seja, alegrem-se com isso, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Lá no versículo 6 está essa palavra, mas no 7 está dizendo assim, irmãos, elas o que? Essas provações mostrarão que sua fé ela é autêntica, ou seja, não importa o que eu passe, não importa a dificuldade, não importa qual é o sofrimento, até o sofrimento da perda, porque de repente você pode estar falando, mas você não perdeu ninguém, você não perdeu um filho, você não perdeu uma mãe, você não perdeu um marido, mas irmãos, aqui a palavra está dizendo que é todo tipo, se você ler no versículo 6, está escrito assim, ó, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então esta também, a perda também, ela é uma provação. E elas mostrarão que sua fé, ela é autêntica. Ela não pode ser abalada.
Nós não podemos perder a nossa fé. Diz assim ainda no versículo 7, como o fogo prova e purifica o ouro, porque nós sabemos que o ouro é um material muito difícil de ser destruído. Muito difícil mesmo, ele é derretido, mas destruído ele é difícil, mas pode acontecer. Assim, a sua fé, ela está sendo experimentada. Como o ouro passa pelo fogo, nós também estamos passando por essas provações, nós estamos sendo purificados, nossa fé está sendo experimentada e essa nossa fé, ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso, ao final disso tudo, ao final dessa provação, ela resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo ele for revelado, ou seja, em que a plenitude da salvação. Porque hoje nós cremos na salvação, nós cremos que estamos salvos, mas nós estamos experimentando uma parte da salvação. Ela será completamente revelada no dia em que estivermos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós entenderemos de que salvação é essa que Ele estava falando, de que salvação é essa que Ele trouxe para o mundo. Nós teremos esse conhecimento na plenitude e termos passado por todas essas provações, termos suportado, perseverado, não perder a esperança, não perder a nossa fé, isso vai resultar em glória e louvor. No versículo 8, que ele vai dizer, embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação, a nossa salvação. Então, às vezes é muito complicado, é muito difícil falar para você assim, fique calmo, não fique triste, alegre-se, é difícil alegrar-se diante de uma situação difícil. Para um pai de família que está aí com medo, sem saber o que fazer, para trazer o pão de cada dia para a sua família, está com medo de perder o seu emprego. Então fica difícil para a gente pedir para se alegrar. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo, para que nós descansemos nele, para que nós possamos esperar nele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Irmãos, nada saiu do controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. E quero te dizer mais. O plano de Deus está perfeito. Está tudo saindo conforme Ele planejou. Ainda que nós tenhamos dificuldades de compreender isso, de entender e aceitar isso, o plano dele é perfeito. Deus não é pego de surpresa. Nada pode surpreender o nosso Senhor. Ele sabe de tudo que está acontecendo, Ele está vendo tudo que está acontecendo, Ele está vendo a sua aflição do que está acontecendo. Mas, irmãos, nada pode abalar essa fé que nós temos nele. Nada pode nos tirar de nós essa esperança de uma vida melhor em Cristo, de uma vida melhor no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem nesse mundo, então a nossa esperança não está aqui, agora. Então vamos passar sim por essa situação. Vai ter perdas? Vai ter perdas, irmãos. Uma coisa que nós temos dificuldade de lidar é com a morte, né? Como é difícil lidar com a morte. Nós vamos perder. Aliás, todos nós vamos morrer. Um dia nós vamos morrer. Né? Os números estão dizendo aí, toda hora, a todo instante, nós estamos vendo aí as porcentagens, os percentuais de números de mortes. Mas olha, eu ouvi uma ministração essa semana que me colocou para pensar. Esses percentuais altos aí, eu quero dizer para você que 100% da população ela vai morrer. Sabe por que ela vai morrer? Porque essa vida aqui ela não é eterna. Todos nós vamos morrer. Seja agora, nesse período, ou seja depois, mas nós vamos morrer. A questão é o que vai acontecer a partir da morte. Qual é a esperança que você tem a partir da morte? É isso.
é o que nós devemos compreender, é isso. Eu quero dizer a vocês, Irlane, a minha opinião pessoal, se eu morrer hoje, eu sei e eu espero que eu esteja lá com o meu Senhor. Então essa morte, claro que me dá medo ficar longe da minha família, das pessoas que eu gosto, mas tem algo que me deixa muito feliz, é saber que eu vou estar com o meu Senhor, com o nosso Senhor Jesus, e que essa morte, também essa morte física, ela é passageira, porque Ele também disse, vamos todos nós ressuscitar, aqueles que estão em Cristo, eles vão ressuscitar. Né? E eu acho que Paulo, ele aprendeu muito bem isso, ele entendeu muito bem isso, porque ele vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Então Paulo, ele entendeu tão bem essa situação de permanecer nessa terra, de passar pelos sofrimentos, a questão da morte, ele compreendeu isso muito bem. E ele escreveu assim, Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação? É a angústia? Seria a perseguição? Seria a fome? Seria a nudez? Seria o perigo? Ou a espada? Ou seja, a morte? Como está escrito, meus queridos, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Por amor de ti, quem? Por amor de Cristo. Nós, cristãos, que cremos no Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, ou seja, nós somos levados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, irmãos, a morte, ela está perto de nós todos os dias. Todos os dias nós acordamos, nós levantamos, saímos para os nossos trabalhos, nós não sabemos se retornamos, nós saímos para fazer as nossas coisas, não sabemos se vamos retornar. Aliás, irmãos, todos os dias, quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, nós não sabemos o que vai acontecer a partir dali, num minuto depois, num segundo depois, porque ali podemos dar um AVC e partir dessa, muita coisa pode acontecer. Então a morte, ela está permeando o nosso meio o tempo todo, né? E a palavra está dizendo que todos os dias nós somos entregues à morte. Porém, Paulo vai dizer mais, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Então, entre todas essas coisas, entre as dificuldades, coronavírus, sem coronavírus, não querendo aqui menosprezar a gravidade, é grave sim, nós temos que tomar os nossos cuidados, mas não é nada disso, nenhuma dificuldade dessa pode nos separar do amor daquele que nos amou primeiro, né? E Paulo vai dizer mais, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o que vai acontecer daqui a pouco, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a nossa fé, a nossa esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar por essa situação, nós vamos passar sim por essa provação. Ele está conosco, tá? Nós estamos juntos com eles. Tenham fé, tenham esperança, alegrem-se no nosso Senhor Jesus Cristo e logo, logo tudo isso vai passar. Irmãos, não é a primeira vez que o mundo passa por uma pandemia, já teve outras vezes. Então eu gostaria de dizer para você, fique firme, fique com o Senhor. E se você ainda não conhece o Senhor Jesus, você não sabe o que está perdendo, você precisa conhecê-lo, você precisa ter entendimento sobre tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós, sobre as promessas do Senhor para nós.
Então, procure conhecer o nosso Senhor Jesus. Amém? E que Deus abençoe a todos, que Deus esteja com todos. E todos aqueles que precisam de oração, tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso Facebook, deixe lá uma mensagem, inscreva-se. Você vai receber aí as notificações das ministrações que entrarão aí a partir de agora. Então você pode se inscrever, tá bom? E que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma noite de paz, uma noite de descanso. Se você já há algum tempo não tem dormido bem, né, por causa de toda essa situação, que o Senhor Jesus te proporcione hoje uma noite de muita paz, de muito descanso. Amém? Eu gostaria de orar. Para terminar, eu quero orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Obrigada, Senhor, pela sua palavra que nos traz paz nesse momento tão difícil. Que o Senhor, nesta hora, possa ir de encontro a estas famílias, a estas pessoas que estão passando por esse sofrimento. Senhor, aqueles que perderam os seus entes queridos, que o Teu Espírito Santo venha consolá-los agora, Deus. Mas que o Senhor não permita que eles venham perder a fé, que eles venham perder a esperança, Pai. E que a paz, Deus, que excede todo o entendimento, como diz a Tua palavra, estejam com eles agora. Que apesar de todo esse sofrimento, que eles possam descansar no Senhor. E eu agradeço ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade de poder falar do Senhor, das Tuas maravilhas, dos Teus feitos, do Teu amor. Obrigada, Senhor, por ter me alcançado, pela Tua misericórdia, ter alcançado a todos nós. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.